Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para mais um bate-papo com o mestrando na Ambra. E para quem não me conhece, eu sou a Chelsea, sou mestre da Ambra University em Ciências Jurídicas com ênfase em resolução de conflitos. Atualmente, estou trabalhando no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, sou como oficial de justiça e sou psicóloga. E hoje temos aqui um convidado especial, um episódio também novo, que é o Alexandre Sócrates da Silva Mendes. O Alexandre, aqui um breve currículo, é juiz de direito do Estado do Mato Grosso, atuou como promotor de justiça em Tocantins e advogado, e hoje ele é mestrando aqui na Ambra University, no curso de resolução de conflitos. É isso, Alexandre? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Chelsea. Boa noite aos colegas da Ambra. É uma satisfação estar participando desse quadro, poder contribuir de alguma forma com essa instituição que me acolheu tão bem, e eu me sinto na obrigação de participar, dar um pouquinho daquilo que eu venho recebendo tanto. E é exatamente isso, um breve currículo meu. Eu já passei pela advocacia, pelo Ministério Público, agora estou na magistratura de carreira do meu estado, e chegou a hora de me qualificar melhor e, graças a Deus, a Ambra apareceu. Maravilha, Alexandre. Inclusive, antes de começar aqui o nosso papo, eu vou convidar aqui as pessoas a convidarem umas pessoas, a trazerem outras pessoas para que ouçam aqui a tua experiência, porque certamente se tem alguém aqui em dúvida sobre a importância de cursar um mestrado, e na Ambra, obviamente, saber como funciona esse mestrado aqui, eu creio que toda essa nossa entrevista, a tua experiência aqui, esse bate-papo descontraído, vai auxiliar na escolha dessas pessoas. E até daquelas que, de repente, ainda desconhecem a importância que um mestrado pode trazer, não só na sua vida profissional, mas como na vida pessoal também. Então, por favor, sintam-se à vontade de chamar mais gente para o nosso bate-papo. E vamos começar aqui, eu vou perguntar para o Alexandre basicamente aquela curiosidadezinha. Alexandre, por que você decidiu fazer um mestrado, cursar um mestrado? Então, eu sempre tive a intenção de ter uma qualificação superior diferenciada, né? Só que as circunstâncias da vida e a carreira me levaram a extremos do meu estado, a extremos do país, e sempre eu vi com muita dificuldade, porque as instituições no Brasil geralmente exigem participação semanal, né? E nós, aqui no Mato Grosso e com você aí no Amazonas, é a mesma coisa, se me permite chamar de você. Com certeza. As Por favor. distâncias são continentais, né? Eu, por exemplo, eu moro a 830 quilômetros de Cuiabá. Então, assim, fica inviável eu me deslocar toda semana para Cuiabá para participar de um único curso de mestrado em Direito que temos aqui no nosso estado. E a primeira vez que eu ouvi falar da Ambra foi uma coincidência muito, muito legal. Eu estava à toa mexendo no meu Instagram e procurando sobre mestrado, e aí apareceu: faça o seu mestrado em Orlando. Eu pensei, não, tá de brincadeira, fazer um mestrado em Direito em Orlando, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça. E aí passaram-se alguns meses, eu fui procurar saber mais sobre a Ambra e descobri que no seu corpo docente tinha um profissional, um professor Felipe Assense, que eu já conhecia pessoalmente, já tinha sido professor meu em algumas outras, alguns outros cursos pela Fundação Getúlio Vargas, e eu tinha o contato dele e liguei para ele, e ele me deixou absolutamente tranquilo. Ele me falou mais ou menos com essas palavras: Alexandre, o mestrado da Ambra
não perde em nada para os melhores mestrados brasileiros. Você pode ir de olho fechado. Então, pela credibilidade que ele tem, que ele tinha e que ele continua tendo comigo, foi o ponto-chave para eu escolher a Ambra. Por quê? Pela facilidade de acesso, né? E pela qualidade do ensino desenvolvido nesta modalidade, que já há mais de uma década é aperfeiçoada pela Ambra. Olha, interessante, Alexandre. E como você realmente descobriu? Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Meio que foi uma providência, chegou essa informação pelo Instagram. Mas eu acho que os algoritmos ajudam. Quando a gente está em busca de alguma coisa, eles costumam mandar várias, né? Sobre Com certeza. aquela temática, né? E as expectativas, Alexandre? Me diz, o que você tinha de expectativa, de anseios, antes de iniciar as aulas na Ambra? Você chegou assim a pensar exatamente o que eu posso fazer na Ambra, o que tem de interessante lá, além de tudo que você me disse aqui, que já tinha conversado com o professor Felipe? Então, o que me motivou a fazer o mestrado em ciências jurídicas, com ênfase em mediação e resolução de conflitos, é uma percepção que eu tenho que o Poder Judiciário, se não investir pesadamente e o seu carro-chefe se tornar esses métodos de tratamento adequado de resolução de conflitos, nós vamos chegar num limite que não vai ser mais possível produzir. A sociedade brasileira é uma sociedade extremamente litigiosa, as portas do Poder Judiciário não são abertas, elas são escancaradas, né? E isso dá aso à propositura das mais diversificadas ações, inclusive aquilo que hoje nós chamamos de ações predatórias, que têm contribuído e muito com o aumento da taxa de congestionamento dos tribunais. Aqui no Mato Grosso nós temos essa realidade, né? E eu queria me capacitar nessa área, né, de resolução adequada de conflitos, porque eu vejo que o futuro da jurisdição estatal também passa por aí. E aliado à qualidade do corpo docente, aliado a essa temática, e o fato de eu poder fazer sem ter que me deslocar semanalmente da minha cidade para um grande centro urbano, foi preponderante para minha escolha em cursar o meu mestrado na Ambra University. E eu não me arrependo nem um pouco. Eu acho que essa foi uma das melhores escolhas profissionais que eu fiz. Olha, que maravilha. Realmente, o mestrado na Ambra, ele traz tudo aquilo que promete, né? Eu também tive, no início, algumas dúvidas em relação, assim, a escolher uma instituição mais próxima, presencial. Foi antes da pandemia, inclusive, e, de repente, veio essa possibilidade, eu já conheci através do Tribunal de Justiça, a Escola Superior da Magistratura, que fez um convênio com a Ambra, e aí foi quando eu decidi, com alguns colegas até, de repente, vamos lá, a gente se submete ao exame, e vimos a seriedade daquele exame também, em relação a muitos outros cursos que você não precisa, se quer colocar os seus objetivos em estar cursando o mestrado, e dali eu tomei também essa decisão de começar a fazer um mestrado que eu percebi ter uma qualidade e não me arrependi também, Alexandre. Então, que bom. Feliz é que temos algo Se eu como aí na puder escolha acrescentar um também. pedacinho agora, Shelby, Pode. a minha primeira matéria, assim que a gente foi entrar, tivemos uma reunião com o Alfredo, o Alfredo falou, vocês vão começar com análise política e filosófica do direito. Eu falei, meu Deus, aonde que eu fui me meter? Análise política e filosófica do direito. E fui com a expectativa baixa. Falei, vai ser uma chatice tremenda. Mas, para o meu espanto, e o mestrado tem sido
repetidamente dessa forma, a gente se surpreende positivamente a cada nova matéria. Eu não só adorei a análise política e filosófica do direito, como eu estudei muito aquela matéria, tenho até hoje vários livros que estão na minha lista para ler daquela matéria, e assim, é sensacional como o mestrado ele te desconstrói para depois ele te construir novamente. É um processo interessantíssimo. E a cada matéria, essa, essa, essa reviravolta acontece novamente. As expectativas são sempre superadas. Poxa, que bom. Isso daí certamente está contribuindo muito com, com os nossos colegas que estejam aqui ainda pensando se devem ou não cursar um mestrado, que tenham uma disciplina como a análise filosófica aí do direito. E é uma das básicas, né, iniciais aqui do curso. Eu também comecei, não exatamente por ela, mas foi uma das primeiras também. E falando nessa questão, Alexandre, de investimento, eu acho que o mestrado, ele traz isso muito, né? Ele exige isso do mestrando, um investimento de tempo, muita dedicação, estudo, é um tempo que você tem que dispor, e aqui na AMPA, bastante, muito mais, né? Existe uma exigência realmente que o aluno se dedique para esse mestrado, a fim de que ele obtenha a aprovação e o aproveitamento necessário, além também do investimento financeiro. Então, diante dessas considerações, em algum momento você teve alguma dúvida se realizaria ou não a matrícula na Ambra? Então, primeiramente, em relação ao investimento financeiro. Levando em conta o local onde eu moro, o local onde, eventualmente, eu poderia fazer um outro mestrado, e mesmo se esse outro mestrado fosse numa universidade pública, muito provavelmente os meus gastos com deslocamento, com hospedagem, com alimentação fora de casa, ficariam bem maiores do que a mensalidade que eu pago na AMBA. Então, eu fiz essas contas, coloquei na ponta do lápis e mesmo pagando uma mensalidade, essa mensalidade, no meu caso, ficaria muito mais barato do que o meu deslocamento para outras cidades, para outras capitais, para a realização do mestrado. Em relação ao investimento de tempo, esse tem sido bastante. Eu lembro que logo no processo seletivo, eu conversei com o Francisco, que me entrevistou, e eu falei que eu disporiria de aproximadamente 1 hora por dia e mais a manhã inteira do sábado para o estudo, né? Realmente eu tenho tentado manter isso, só que eu passo muito mais do que isso. Porque, assim, não tem como você começar uma leitura de um artigo denso, de uma coisa densa, e se limitar a 1 hora. Muitas vezes nós temos que ler livros, capítulos de livros, artigos, que não comporta esse fracionamento, né? Sob pena de você ter um prejuízo no entendimento da mensagem que está sendo passada. Então, assim, o investimento em tempo, como eu disse anteriormente, o trabalho que eu tenho feito tem sido um trabalho árduo, mas tem sido um trabalho gratificante, porque a gente vê os resultados e, quando menos espera, já estamos na reta final do mestrado. Parece que começou ontem. Verdade, passa rápido, né, Alexandre? Eu também percebi isso. E o mais interessante, eu não sei aqui, vou até te perguntar se você já tem o seu projeto, já está desenvolvendo o seu projeto da dissertação. Então, Você já chegou a fazer a disciplina? Eu fiz o projeto, eu comecei a estudar a matéria, mas eu ainda preciso fazer uns ajustes finais, né? Terminando essa matéria que eu estou cursando atualmente, aí já vou passar para a parte da dissertação, a escolha do orientador, e aí a gente vai trabalhar apenas
na dissertação, que eu acho que vai ser a parte mais árdua do trabalho, mas também já é os finalmente, né? Não, e o mais interessante, você falando isso, o que é muito bom na Ambra é que a gente tem esse período, esse tempo, aí para trabalhar só com a dissertação, porque ela é realmente exigente, a questão do tempo para as leituras, para a escolha das obras, e até definir realmente. É muito interessante que você tenha essa proximidade com o professor, e é um tratamento individualizado para ele realmente tratar com você aquilo que você melhor se identificar, né? Porque, na verdade, isso é importante, que o aluno esteja se dedicando para algo que ele realmente goste, que ele tenha paixão por fazer, né? Que não seja só algo que seja importante para a profissão, mas que também é importante para ele, que aí cada vez mais ele se sente motivado, né? Com interesse em prosseguir fazer aquilo da melhor forma. Então, a dedicação fica realmente muito mais produtiva. E isso aconteceu comigo. Confesso para você que eu tive muitas dúvidas no início, assim, exatamente para funilar, né, a escolha do meu tema, e depois que aquilo que eu obtive, aí o contato com a professora para quem eu fiz o convite, que é a professora Bianca, ter sido sua professora também, Sim, né, excepcional professora, muito querida, muito competente. verdade. E foi, assim, de fundamental importância discutir tudo isso com ela, né? Inclusive, eu falei muito sobre a questão da comunicação para a resolução de conflitos na área, nos conflitos, na realidade, familiares provenientes da alienação parental, e eu usei muito a questão da mediação também. Então, para quem tiver algum interesse, eu, inclusive, hoje vi que já foi disponibilizado no YouTube, né, no canal da Ambra, e podem assistir lá, que foi algo que eu me dediquei bastante, essa dissertação, e eu acho assim que vale a pena, que depois você só tenha que ficar orgulhoso, e depois dali é um caminho longo ainda a ser perseguido mesmo, trilhar. E voltando aqui a falar com o Alexandre, né, em relação à experiência dele, vamos falar um pouquinho de relacionamento, Alexandre. Você disse que conversou anteriormente com o professor Alfredo, com o professor Felipe, que com certeza contribuíram para a tua escolha aqui do mestrado da Ambra. E como é que fica hoje, como é que está a tua rede de relacionamentos, aí o network, com os outros colegas mestrando? O que você tem a dizer sobre essa qualidade de relacionamento aqui no mestrado da Ambra? Eu acho muito interessante o método que a Ambra adota, porque assim, eu nunca tinha visto isso antes. Toda matéria nova, a turma muda. Então, toda matéria tem gente que está concluindo, tem gente que está no meio e tem gente que está entrando. Isso é de uma riqueza muito grande, porque se cria ali um espírito de coleguismo, daqueles que estão mais avançados, de dar conselhos, ajudar os que estão entrando, e também enriquece o nosso network, né? Porque cada momento. Tem alguns companheiros que são companheiros de jornada Do início ao fim, né? do início ao fim, mas são poucos, Mas é muito rico, porque a gente se encontra com pessoas de outros países, de variados estados brasileiros, de variadas profissões, de variados pontos de vista. Então, isso enriquece bastante, né? Obviamente que na jornada você vai se identificando mais com um ou outro, e você vai trocando figurinhas, e essas pessoas até acabam se tornando seus amigos, mas nos grupos e nas matérias é um entrosamento muito gostoso, muito profícuo com todos os colegas. Eu tenho a parabenizar a Ambra por essa forma de interação, porque é muito interessante e muito construtiva. Verdade. E isso que está acontecendo agora é uma demonstração disso, né? Estamos falando aqui,
né, em estados diferentes, e realmente há inúmeras pessoas aqui de outros países também, com certeza, que podem prestigiar aqui, né, o mestrado da Ambra, cursá-lo sem nenhum problema, acrescentando realmente sempre pessoas novas na sua rede de convivência e de Esse relacionamento tem profissional. um ponto interessante, se você me permite. Eu achava que ia ter mais pessoas na minha circunstância, né? Em cidades afastadas, em estados afastados. Mas não, a gente tem gente de São Paulo, de Curitiba, de Belo Horizonte, que tem à sua disposição um leque variado de cursos nas suas cidades para fazerem, mas que mesmo assim preferiram a Ambra e estão ali se dedicando e enriquecendo o nosso processo, né? Com certeza. É uma contribuição de todas as formas, né? Até cultural. Nós tivemos colegas da África que estavam conosco, Sim. tem colegas morando nos Estados Unidos, Portugal, então trazem realmente uma experiência e um ponto de vista, como você disse, diferenciado, e isso com certeza acrescenta, além do que você falou a respeito de pessoas que estão umas no início, outras no meio, outras já mais terminando. Essa troca acaba sendo enriquecedora, né? De pessoas que de repente já estão experienciando alguma coisa que você não está no campo profissional. E isso ela vai passando durante os trabalhos ou até a parceria que se faz em relação mesmo aos trabalhos da disciplina. E vamos lá, aqui mais uma pergunta para o Alexandre. Eu vou te dizer aqui se realmente, Alexandre, está valendo a pena fazer esse. Você já falou tantas coisas boas, mas assim, o que você pode me dizer, aquela cereja do bolo, o que o mestrado da Ambra tem de melhor, na sua opinião? É difícil elencar um único elemento positivo. Mas eu acredito que o uso inteligente da tecnologia e um corpo docente altamente qualificado. Vai ser difícil uma universidade juntar tantos talentos assim. É impressionante. Cada matéria que passa, você fala assim, não tem como um professor ser tão bom quanto foi esse. E os professores vão se superando em cada matéria. É uma coisa gostosa de se ver. Pessoas do mais alto nível profissional e intelectual e de uma simplicidade, de uma cordialidade impressionante. Por exemplo, a professora Bianca, que você citou nominalmente, a professora Natália, vários. Eu não vou falar o nome, porque senão tem que falar o nome de todos, porque não tem como Verdade. dizer que um é melhor que o outro. Mas, assim, eu acho que o ponto alto é o uso inteligente da tecnologia aliado à excelência do corpo docente. E já que você falou aí um pouquinho disso, eu soube que você está fazendo a última disciplina, cursando, antes da dissertação. Teve algum momento marcante no mestrado, de alguma disciplina, algum conteúdo, ou mesmo um trabalho, algo com algum professor específico que tenha sido mais marcante, chamado mais atenção, tanto para o lado profissional ou mesmo para o lado pessoal? A matéria que mais me chamou a atenção no lado pessoal foi análise política e filosófica do direito, porque é uma perspectiva do direito, e o professor Tiago faz isso com maestria, ele usa até a matemática, né, para ensinar o direito. Então, assim, foi uma matéria que mexeu muito comigo, que ela me despiu dos meus preconceitos e fez com que eu passasse a encarar todas as outras matérias de peito aberto, porque eu tinha muito preconceito com essa primeira matéria. E ela me surpreendeu positivamente de uma maneira tão extraordinária que fez com que
eu me despisse de preconceitos e esperasse que as outras matérias iria ter essa desconstrução e essa construção novamente. Então, eu acho assim, que por ter sido a primeira matéria, por ter sido a matéria que trata das bases do nosso capitalismo, do nosso sistema de governo e de muitas outras coisas que estão embrincadas com a nossa realidade social hoje, eu acho que foi a que mais me impactou, foi a análise política e filosófica do direito. Nossa, que maravilha, Alexandre. Fico feliz por você ter compartilhado hoje aqui com a gente de uma forma tão generosa, né, toda a tua experiência, essa tua vivência aqui no mestrado da AMBRA, né, e clarificando para outras pessoas, para que elas possam aí realmente até desmistificar essa questão do mestrado à distância, né, ou se tem alguma dúvida que não tenha, de repente, sido ainda, né, sanada, eu acho que depois dessa conversa de hoje, muita coisa mudou, porque, como você mesmo disse lá no início, esse mestrado, ele te desconstrói, ele te faz realmente sair daquela mesmice que a gente tem em muitas academias. A gente coloca para uma realidade que é atual e é necessária. Ele te promove para que você realmente seja um aluno ali proativo, atuante, que tenha uma rede de relacionamento, que seja mais expansivo, que esteja se comunicando muito mais. E isso daí você demonstrou em toda a sua fala, durante esse processo que você tem vivenciado aqui na AMBRA. Eu quero demais te agradecer pela presença, né, por ter sido aí muito generoso, ter compartilhado. Se você tiver alguma coisa para finalizar, para acrescentar, uma dica que você queira dar aí para pessoas que, de repente, estão pensando em cursar um mestrado e que estejam aqui ou que venham a assistir essa entrevista, esse bate-papo, que você puder passar aí, eu te agradeço e já te digo, parabéns mesmo pela jornada. Você está trilhando aí um caminho que, com certeza, o estado do Mato Grosso aí vai ter um profissional que já é qualificado, mas muito mais capaz aí de auxiliar nessas demandas que, como você disse, em virtude da resolução de conflitos, realmente é o futuro, a questão dos métodos adequados de resolução, e que realmente os profissionais vão ter que buscar essa informação. E é muito mais interessante quando eles encontram uma instituição que possam realmente ali aprender, a compartilhar e a enriquecer, né, o nosso cenário acadêmico. Então, se tiver alguma dica, te agradeço. Eu aqui tenho que agradecer pelo convite, é uma honra, uma satisfação e uma obrigação, uma instituição que tem contribuído com a minha formação acadêmica, com a minha formação humanística, me dando amigos que eu levarei para além das salas de aula. Então, é uma satisfação muito grande participar desse bate-papo. E o recado que eu tenho para deixar para aqueles que eventualmente possam assistir e que não tenham a felicidade de conhecer alguém que fez o mestrado da AMBRA, é que venham de peito aberto, porque é um ambiente acadêmico de excelência. Eu tive a oportunidade de falar sobre o mestrado da AMBRA para vários amigos, e pelo menos 2 deles são hoje colegas nossos na AMBRA, né? E nenhum deles se arrependeu do investimento e da jornada, que é uma jornada árdua, mas mais prazerosa. E assim, a gente chegando já, encaminhando para o final do curso, eu sinto que eu tenho tanto a aprender ainda, tanto a estudar ainda, né? Que eu não me sinto um mestre em direito ainda, né? Porque mesmo eu tendo o diploma na mão, lembrando daquelas aulas magníficas dos professores, das obras citadas,
Tem muita coisa para ler ainda, muito a explorar, muito a descobrir, mas a jornada ela é fantástica. O que importa não é o final, mas sim a jornada que a gente faz, o dia a dia, o estudo e ver que o processo valeu a pena, né? O recado que eu deixo para aqueles que estão nos vindo é: se vocês não conhecem alguém que efetivamente tenha trabalhado ou estudado na Ambra, venham com o peito aberto, porque é uma instituição séria, uma instituição que faz com excelência aquilo que ela se propõe. E o que é mais interessante, você falando assim, que quem ainda tiver uma dúvida pode começar a cursar o mestrado, experienciar tudo isso e ainda assim pode sair, caso não se identifique, né? Tem essa possibilidade de não perder a questão financeira nesse início. Então, é mais uma possibilidade que a Ambra abre de que a pessoa teste, né, experimente primeiro, avalie lá dentro se ela realmente está disposta a continuar. E quanto ao caminho, eu acho que é difícil mesmo se sentir essa palavra, né, mestre, é algo assim tão forte, você parece assim, que é uma pessoa conhecedora, mas o conhecimento, ele está aí para a gente explorar sempre. Eu acho que nenhum de nós, né, vai chegar a esse limite, porque é ilimitado, e que a gente continue trilhando, estudando, quem sabe em breve aí não haja doutorado, de repente, né, na Ambra, para a gente cursar. Eu acho que é uma expectativa de muitos mestres hoje, e vamos continuar levando a Ambra sempre. Eu acho que por onde a gente passa, a gente sempre traz alguma coisa para a nossa vida, e é um orgulho a gente fazer parte dessa história, né, de a gente ter chegado até aqui. Você já se caminhando para o final também do mestrado, ainda tem que trilhar a questão da dissertação, mas certamente vai chegar com muito sucesso aí, por toda a sua dedicação e por tudo que você realmente partilhou aqui, pela experiência positiva que você está tendo. É claro que quando você fala em árdua, isso existe em qualquer caminhada, né? Acho que não existe caminhada sem algumas pedras, alguns obstáculos, mas para a gente transpor, a gente precisa realmente se fortalecer e se dedicar a tomar essa decisão de que vai fazer algo que seja compensador. E para quem quer investir aí na sua carreira, também trazendo benefícios para a sua vida pessoal, eu faço convite. Experimentem, venham aqui para a Ambra, conheçam o curso, participem, eu tenho certeza de que será algo realmente compensador para a sua vida. E mais uma vez agradeço ao Alexandre Mendes, por ter estado aqui com a gente esse tempinho, disponibilizado aí esse tempo para partilhar a sua vivência na Ambra. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco também até agora, e uma ótima noite. Até mais. Obrigado, Chelsea. Obrigado, colegas. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Abraço, tudo de bom. Até mais. Tchau.